Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação. Te louvamos, ó Deus, pela Tua graça, pela manifestação de Jesus Cristo, Senhor, em nossas vidas. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado pela Tua bondade, Senhor. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Agora, Senhor, suplicamos pelos nossos ouvintes. Abençoa, Senhor, os nossos ouvintes, nossos irmãos, amigos, nossos ajudadores. Toma em tuas santas mãos cada vida. Manifesta, Senhor, a tua glória, a tua graça e o teu poder na vida da igreja. Guarda os teus ministros, meu Senhor, na cidade, na igreja grande. Guarda os teus ministros, Senhor, na igreja pequena, no subúrbio, no interior. Guarda, Senhor, a tua igreja e os teus ungidos. Manifesta o teu poder, Senhor, em nossos corações. Nos guarda, ó Deus, e nos dá graça para continuar fazendo a tua obra, Senhor, nesses dias. Amado Pai, Deus bondoso, Deus querido, vê a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Nosso desejo é comunicar a palavra de Deus. Não temos outro objetivo. O nosso Deus é a fiel testemunha e quem duvidar nos acompanhe. Precisa ter perseverança porque já estamos no ano 34. Para duvidar, para nos fiscalizar, precisa ter perseverança. Já estamos no ano 34 de rádio, já estamos no ano 57 de fé, completei 56 anos no dia 19 próximo passado, 57 anos de fé, na verdade 56 anos e 11 dias, e para nos fiscalizar, tem que ter perseverança. Teria que ter perseverança, até para duvidar. Então, louvado seja Deus, que nos deu graça, nos chamou, nos perdoou, nos colocou na sua santa presença, e nós estamos aqui, pela misericórdia. O nosso texto, Atos 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 1 a 12. Falando de igreja, não é comunidade de cachorrada, é igreja. Não é organização criminosa para tomar dinheiro, criar ONG e criar fundação, não. É igreja. Não é ministério de fantasia para engrandecer quem não presta, não. É igreja. Não é convenção de amigos, sindicato. Não, é igreja. Então, leia, ou ouça a leitura, seja um discípulo, não seja vítima. Atos capítulo 13, versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, e Simeão chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E, chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos,
acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Amado Deus, Pai querido, Senhor do céu e da terra, nós estamos em Tua presença. Lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, pedimos a Tua unção pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, os nossos amigos, os leitores da Bíblia. Ó Senhor, também suplicamos por aqueles que estão distanciados, que eles possam ouvir e voltar, Senhor, que eles possam receber a palavra e a reconciliação contigo. Ó Deus, chama para o redil aqueles que se evadiram por alguma razão. Deus fiel, Deus todo-poderoso, guarda a tua igreja na cidade e no interior. No nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, às vezes eu não tenho problema em que alguém me julgue. Eu mesmo sei que eu sou meio duro nas coisas. Eu iniciei antes da leitura falando que havia igreja, porque hoje tem uma coja, uma casta de adversários de Deus que usam a igreja como pais imundos usam filhas para se prostituírem. Tem pai e mãe. Quando eu cheguei em Fortaleza, negro novo, com 20 anos, já fazem mais de 50 que eu estou aqui, eu cheguei em Fortaleza e morei perto de um negócio lá. Não vou dizer família nem mulher. Na verdade, era uma mulher. Ela tinha um comércio. O comércio dela era para receber homens. E ela, como já era uma mulher de idade, já tinha as filhas com 14, entre 16 e 18 anos, por aí. Ela recebia os homens e explorava as filhas, porque ela já tinha, o tempo dela tinha passado, para aqueles homens ela não era mais atração. A atração dos homens que ela chamava para sua casa eram as filhas menores. O mundo é lotado de mãe imunda e de pai imundo que usa os filhos e as filhas para os piores atos e tiram proveito da prostituição dos filhos, prostituição masculina, prostituição feminina. Pais e mães podem me abominar,
Mas tem infeliz de igreja que se diz bispo, se diz pastor, se diz apóstolo, usam a igreja do jeito que o pai imundo usa a filha como prostituta para tirar proveito. Obreiros da iniquidade usam a igreja, usam o nome de Deus e usam o evangelho como mãe imunda e pai imundo que sabe que o filho está sendo prostituído, sodomizado. E eles tiram proveito da vida maligna do filho, prostituído e sodomizado, ainda na adolescência. Vamos fechar a rede social, fecha, Satanás, a rede social, que a igreja volta para o subúrbio, volta para o monturo, a igreja volta para o aterro sanitário, vai pregar o evangelho. Fecha, Satanás, a rede social. Fecha, Satanás, as emissoras. Fecha, Satanás, tira a liberdade. Que a igreja volta para o gueto, mas não deixará de anunciar Jesus. Na igreja que estava em Antioquia havia profetas, havia doutores, eram chamados de doutores, ou traduziram como doutores, homens que tinham discernimento espiritual e usava deste dom para fazer os outros doutos, para ensinar os outros a serem doutos. E ele menciona Barnabé, Simeão, que era apelidado de Níger, o negão, o nigeriano, o Lúcio, lá da Líbia, na época chamada Cirenaica, o Manaém, que era um vida boa, que foi criado no palácio, foi criado com Herodes, o pai do Herodes o adotou. E estes homens convertidos, transformados, instrumentos de Deus, servindo a Deus, jejuando, buscando a Deus. Diz que, o versículo 2 diz que o Espírito Santo falou. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Como foi que o Espírito Santo disse? O texto não diz. Mas o Espírito Santo certamente usou o dom profético em um daqueles próprios indivíduos ou alguns dos apóstolos. E a mensagem do Espírito Santo foi esta: apartai para mim, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Maravilha, foram jejuar mais, foram orar mais. E os líderes que obedeciam à voz do Espírito Santo, não era livreco, não. E eu gosto de livro e de livreco. Mas para fazer a obra de Deus não é necessário livreco, é necessária a graça, é necessária a palavra. Eu tenho livrecos. Eu tenho livros bem conservados, minhas primeiras aquisições. Na verdade, a minha primeira aquisição de livro para a formação como pregador leigo, em 1973, foi Personagens Célebres. Biografia de personagens célebres, para saber quem criou, quem inventou, quem fez, quem refez e quem impediu de fazer. De 73 até hoje, não cessei de comprar livros e de ler. Hoje tenho acesso à internet, tenho uma certa condição de ler o inglês.
e acessar a tudo que eu nunca nem imaginei. Mas a obra de Deus não é feita com livreco. A obra de Deus não é feita com livreco. Estão levando a igreja de volta para o gueto do catecismo. Isso é diabólico. A igreja tem a tocha divina, a palavra de Deus. Não pode ser aprisionada no gueto da ignorância e da maldade para satisfazer a perversidade dos arrogantes. A mensagem do Espírito Santo foi esta: separa para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. E as autoridades da igreja ungiu aqueles homens, pôs sobre eles as mãos e os enviaram, os despediram. E o versículo 4 diz: assim estes, enviados pelo Espírito Santo. A igreja, instrumento de confirmação, de unção, de autorização, mas eles foram enviados pelo Espírito Santo. E quem é enviado pelo Espírito Santo faz a obra de Deus, não se acovarda. O exemplo grandioso na terra Brasilis foi 2 homens que chegaram aqui em 1910, Daniel Berg e Gunnar Wingre, sem nada e com toda graça. Sem nada, humanamente falando, e com toda graça. A maior prova do que foi feito por aqueles homens em menos de 30 anos, todo o Brasil sabia o que era que a Assembleia de Deus fazia, o que era que a Assembleia de Deus dizia. O tempo passou e hoje é outra história. E assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, deixaram o continente e foram para a ilha de Chipre. E chegados a Salamina, um porto na ilha de Chipre, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E os 2, Barnabé e Saulo, tinham um cooperador, um companheiro de viagem chamado João, o João Marcos. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico. Toda a vida houve espertalhões, perversos, e tinha um falso judeu, um falso profeta, com um falso nome de filho de Jesus, Bar Jesus. Quem sabe, com esse título enganava com mais facilidade, como os apóstolos de hoje, como os bispos de hoje, como essa pastorada sem futuro, que não presta nem para ser aprendiz na igreja e já querem ser comandantes. E ele estava com o líder, a autoridade daquela ilha, daquele local, era Sérgio Paulo, um homem prudente, um homem decente, um homem temente, e este estava atento à palavra de Deus. Chamou o Barnabé e o Saulo para se inteirar melhor, queria ouvir mais, queria se certificar. E o Bar Jesus, o Elimas, que é o nome dele, a interpretação,
O Elimas, que encantava todo mundo ali antes da chegada de Paulo e Barnabé, o Elimas estava desviando a atenção do procônsul, impedindo que ele ouvisse a palavra de Deus. Agora é a hora da autoridade. Ele estava impedindo para que o homem não confessasse a fé, não conhecesse Jesus, não recebesse o perdão dos pecados. Aí é a hora da autoridade. O Saulo, que também se chama Paulo, é o versículo 9. Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele. Tratamento aqui VIP. Ó filho do diabo! Quem tem autoridade pode chamar. Jesus chamava e deu autoridade à igreja para repreender e reprovar os filhos do diabo que renegam Jesus. Os filhos do diabo que compara Jesus com o Senhor do Bonfim. Comparar Jesus com o Senhor do Bonfim é coisa dos filhos do diabo. O Senhor do Bonfim é um ídolo, um demônio inventado. E Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Redentor da humanidade, que nasceu através do Espírito Santo, através de uma jovem judia chamada Maria, que não é Nossa Senhora coisa nenhuma, é Maria. Nossa Senhora é entidade criada para enganar o povo. Maria é a mãe de Jesus, a mãe do Filho de Deus, e não a mãe de Deus. Ela é mãe do Filho de Deus, e o seu nome é este. Não temos representações, mas se ela fosse branca e bonita em qualquer lugar, ela seria branca e bonita. Podia queimar da pele, podia ficar maltratada, mas seria branca e bonita. Você vê uma branca com fome, uma branca doente, mas a branca é branca. Você vê uma mulher de cor, uma mulher preta, bonita ou feia, ela é aquela pessoa onde ela chegar. Com a mãe de Jesus não é diferente. Satanás é quem engana. E o judeu falso queria enganar o procônsul. E o procônsul queria ouvir a palavra de Deus. E o falso judeu, o falso profeta não permitia. Aí o Paulo, cheio do Espírito Santo, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Agora contra ti está a mão de Deus. Vai ficar cego sem ver o sol por algum tempo. E na mesma hora, no mesmo instante, ele perdeu a visão. No mesmo instante, ele perdeu a visão. Se falar a algum bruxo, algum mago, algum sem futuro de hoje, quer dizer, não, foi uma sugesta. Ele ficou sugestionado, acreditou e tal, porque o diabo é assim. Nega o pecado, nega a maldade, nega o milagre. O diabo é assim. E os filhos do diabo também. Na mesma hora ele cegou. A escuridão e as trevas caíram sobre ele e andava em volta, ouvindo a voz das pessoas e pedindo ajuda para sair do canto. O procônsul, vendo
O que aconteceu? Creu no Senhor Jesus, creu maravilhado, e certamente este jamais iria blasfemar do nome de Jesus, nem fazer mal à sua igreja. Quem tem o amor do Senhor Jesus não faz mal à igreja, não faz mal ao próximo. Prega a palavra, custe o que custar. Deus abençoe meus irmãos de uma forma maravilhosa e profunda. E hoje a minha intercessão é pelo irmão Elias Felipe. O irmão Elias Felipe, com todo o sacrifício, vinha à igreja quase sem ver nada. Uns 3 anos para cá, deixou de vir à igreja. Me comunicou, porque não via ninguém, não ouvia nada, e me comunicou. Eu o visito mensalmente e levo a ceia do Senhor, e ele continua sem ver e sem ouvir. É uma grande dificuldade. Eu vou orar por ele. Mesmo assim, ele coloca o rádio quase introduz o rádio no ouvido para assistir. Deus abençoe a irmã Elisa, a irmã Eunice e toda a família. Bendito Deus, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, agradecidos pela salvação, agradecidos pela comunhão, pelo teu amor profundo. Ó Deus, nos guarda, nos dá a tua graça, nos dá, meu Senhor, a tua paz, a tua bênção. Opera na vida dos meus irmãos, enchendo de graça cada coração. Abençoa os nossos ouvintes, os nossos amigos, os nossos irmãos, nossos ajudadores. E agora te apresento a irmã Elias Felipe, a irmã Eunice. Toma em tuas santas mãos, abençoa a sua família, guarda, meu Senhor, os filhos, os netos, as filhas. Toma em tuas santas mãos, ajuda e guarda o irmão Elias e toda a sua casa. Pai bendito, Senhor da glória, ouve a nossa oração. Nós oramos a Ti, Pai, e agradecemos tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.